Capítulo 21. Uma nova experiência em condimentos. Realmente não há nada mais neste mundo além de encontros e partidas, como diz a senhora Linde. Anne comentou melancolicamente no último dia de junho, colocando a lousa e os livros sobre a mesa da cozinha e secando os olhos vermelhos, com o lenço molhado. Não foi muito bom, Marilla, eu ter levado um lenço a mais para a escola hoje? Eu tive um pressentimento de que ele seria necessário. Eu nunca pensei que você gostasse do Sr. Phillips a ponto de precisar de 2 lenços para enxugar as suas lágrimas, só porque ele está indo embora, disse Marilla. Eu acho que eu não estava chorando porque realmente eu gosto muito dele, Anne refletiu. Eu só chorei porque as outras pessoas choraram. Foi Ruby Gillis que começou. Ruby Gillis sempre disse que odiava o Sr. Phillips, mas assim que ele se levantou para fazer o seu discurso de despedida, ela caiu em prantos. Então, todas as meninas começaram a chorar, uma atrás da outra. Eu tentei me controlar, Marilla. Eu fiz o que pude para lembrar de quando o Sr. Phillips me obrigou a sentar com o menino, e de quando ele escreveu meu nome no quadro sem o E, e também de quando ele disse que eu era a pior aluno de geometria que ele já tinha tido, e ainda riu da minha ortografia. Eu ainda tentei pensar em todas as vezes que ele tinha sido desagradável e sarcástico, mas não sei por que eu não consegui, Marilla, e simplesmente eu tive de chorar também. Jenny Andrews falou durante um mês inteiro sobre o assunto de que ficaria contente quando o Sr. Phillips partisse, e declarou que não derramaria nenhuma lágrima sequer. Ora, ficou pior do que qualquer uma de nós, e teve de pegar emprestado o lenço do irmão, pois logicamente os meninos não choraram. Ela não tinha levado seu lenço. Achou que não precisaria dele. Oh, Marilla, foi tão comovente. O Sr. Phillips fez um belo discurso de despedida, que começou assim. Chegou a hora de nos separarmos. Foi muito emocionante. E ele também tinha lágrima nos olhos, Marilla. Oh, me senti terrivelmente triste e arrependida de ter conversado durante as aulas, feito desenhos dele na minha lousa e piadas a respeito dele e Prissy. Eu posso afirmar que gostaria de ter sido uma aluna modelo, como a Minnie Andrews. Ela não tinha nada pesando na sua consciência. As meninas choraram durante todo o caminho da escola para casa. Carrie Sloane ficava dizendo a cada 10 minutos: chegou a hora de nos separarmos. E mesmo que já tivéssemos nos alegrados de novo, isso fazia com que a gente começasse a chorar outra vez. Estou me sentindo terrivelmente triste, Marilla. Mas uma pessoa não pode ficar no mais profundo desespero quando tem 2 meses de férias pela frente, pode? E além de tudo, encontramos o novo pastor e a sua esposa, que vinham da estação. Mesmo me sentindo tão desolada por causa da partida do Sr. Phillips, eu não poderia deixar de ter algum interesse de conhecer o novo pastor, poderia? A esposa dele é muito bonita. Não é exatamente uma beleza majestosa, é claro. Não convém, eu suponho, um pastor ter uma esposa majestosamente bela, pois isso poderia ser um exemplo. A senhora Linde falou que a esposa do pastor de Newbridge dá um péssimo exemplo, porque se veste muito elegantemente. A esposa do nosso novo pastor estava usando um vestido de musselina azul, com mangas bufantes adoráveis e um chapéu enfeitado com rosas. Jenny Andrews disse que achava que mangas bufantes eram fúteis demais para a esposa de um pastor, mas eu não concordei com a opinião tão rigorosa. Marilla, porque sei como é desejar muito ter um vestido com mangas bufantes. Além disso, foi há pouco tempo que ela se tornou uma esposa de pastor. Então, temos de fazer concessões, não é mesmo? Eles vão se hospedar na casa da senhora Linde, até que a residência oficial do pastor fique pronta. Se Marilla, ao descer até a casa da senhora Linde naquele fim de tarde, estava movida por qualquer outra razão além de sua declarada intenção de devolver um utensílio para a confecção de colchas de retalhos que tinha levado emprestado no inverno anterior, esta razão era uma fraqueza compartilhada pela maioria dos habitantes de Avonlea. Em diversos atos da cordialidade súbita, coisas que a senhorita Linde havia emprestado, algumas vezes sem esperar rever, voltaram para casa naquela noite, nas mãos de quem as tinha levado. Um novo pastor e, além disso, um pastor com sua esposa era um objeto legítimo de curiosidade em um pequeno povoado quieto e sossegado, onde novos acontecimentos eram poucos e distantes,
uns dos outros. O velho Sr. Bentley, o pastor que Anne considerou uma pessoa sem imaginação, já tinha trabalhado em Avonlea por 18 anos. Era viúvo quando chegou, e viúvo permaneceu, embora os boatos os casassem regularmente com fulana, cicrana ou beltrana, a cada ano de sua permanência ali. Em fevereiro daquele ano, o Sr. Bentley renunciou ao cargo e partiu, deixando pesaroso o povo, cuja maioria tinha se afeiçoado a ele, por causa do longo período em que conviveram e apesar de suas deficiências como orador. Desde então, o rebanho da igreja de Avonlea se deleitou com uma variedade de distrações religiosas, escutando os muitos e diversos candidatos a substitutos que vieram, domingo após domingo, para pregarem e serem julgados pelos pais e mães de Avonlea, e também por uma certa menina ruiva, que se sentava humildemente na ponta do velho banco da família Cuthbert na igreja. Ela tinha suas próprias opiniões sobre os candidatos e as discutia abertamente com o médium. Marilla sempre se recusava terminantemente, por princípio, a criticar qualquer pastor que fosse quem fosse. Eu não acho que o Sr. Smith seja bom, Matthew, foi a conclusão de Anne. A Sra. Lynde falou que seu sermão foi muito pobre, mas eu penso que seu defeito pior era exatamente o mesmo do Sr. Bentley. Ele não tinha imaginação. Já o Sr. Terry tinha imaginação demais e se deixou dominar por ela mesma, da forma que aconteceu comigo no caso do Bosque Assombrado. Além disso, a Sra. Lynde afirmou que a teologia dele não é satisfatória. O Sr. Gresham era um homem muito bom e muito religioso, mas exagerou na quantidade de histórias engraçadas, e isso fez as pessoas rirem demais na igreja. Não foi muito digno, e um pastor tem que ter bastante dignidade, não tem, Matthew? Achei o Sr. Marshall decididamente interessante. Porém, a Sra. Lynde falou que ele não é casado, nem mesmo está noivo. Ela sabe disso porque andou fazendo investigações a respeito dele. E afirmou que nunca daria certo termos um pastor jovem e solteiro em Avonlea. Ele poderia acabar se casando com uma moça da paróquia, e isso causaria muitos problemas. A Sra. Lynde é muito perspicaz, não é, Matthew? Estou muito contente por terem escolhido o Sr. Alan. Eu gostei dele, porque seu sermão foi interessante, e ele pregou como se quisesse mesmo fazer aquilo. E não porque estivesse habituado a dizer sempre as mesmas coisas. A Sra. Lynde disse que ele não é perfeito, mas ela supõe que o salário que está sendo pago não podemos esperar um pastor perfeito. Mas está certa de que a teologia dele é muito sensata. Ela questionou o Sr. Alan minuciosamente sobre todos os pontos da doutrina. Além disso, ela conhece a família da esposa dele. Falou que são pessoas muito respeitáveis e que as mulheres são todas boas donas de casa. Na opinião da Sra. Lynde, uma doutrina sensata no homem e na mulher são boas habilidades no governo da casa, formando uma combinação ideal para a família de um pastor. O novo pastor e a sua esposa eram um casal jovem, de aparência agradável, ainda em lua de mel, e estavam cheios de grande entusiasmo pela vida profissional que escolheram. Desde o começo, Avonlea abriu seu coração para eles, dos mais idosos aos mais novos. Todos apreciavam aquele homem jovem, franco, alegre, com altos ideais, e a sua gentil e inteligente esposa, que tinha assumido a administração da casa paroquial. Anne se encantou imediatamente com a Sra. Alan e passou a amá-la profundamente. Tinha encontrado mais uma alma irmã. A Sra. Alan é perfeitamente adorável, a menina anunciou certo domingo à tarde. Ela assumiu a nossa classe e é uma professora esplêndida. Disse logo no início da aula que não acha justo o professor fazer todas as perguntas. E a senhora sabe, Marilla, que isso é exatamente o que eu sempre pensei. Ela falou que nós podíamos perguntar o que quisermos. E eu fiz tantas perguntas. Sou muito boa em fazer perguntas, Marilla. Eu acredito em você, foi o comentário enfático de Marilla. Ninguém mais perguntou. Só Ruby Gillis, que queria saber se vamos ter um piquenique na escola dominical neste verão. Eu não achei que era uma pergunta muito apropriada, já que não tinha nada a ver com a lição, que era sobre o profeta Daniel na cova dos leões. Mas a Sra. Alan apenas sorriu e respondeu que achava que sim. O sorriso da Sra. Alan é adorável, pois ela possui escovinhas tão sofisticadas nas bochechas. Eu gostaria de ter covinha nas bochechas, Marilla. Não sou mais tão magra como era quando cheguei aqui, mas ainda não tenho covinhas. Se tivesse, talvez eu pudesse influenciar as pessoas a fazer o bem. A Sra. Alan disse que devemos sempre tentar influenciar as outras pessoas para o bem.
Ela falou tão esplendidamente sobre tudo. Eu nunca soube que a religião era uma coisa tão agradável. Sempre achei que era uma coisa meio melancólica, mas a senhora Alan não é infeliz. Eu gostaria de ser uma cristã, se pudesse ser como ela é. Eu não gostaria de ser como o superintendente Bell. Está sendo muito mal educado ao falar assim do Sr. Bell, Marilla repreendeu severamente. O Sr. Bell é um homem realmente bondoso. Oh, é claro que ele é bondoso, a menina concordou, mas não parece ser feliz. Se pudesse ser bondosa, eu dançaria e cantaria o dia todo, porque ficaria feliz com isso. Eu suponho que a senhora Alan seja velha demais para dançar e cantar. E além disso, é lógico que isso não seria uma atitude digna de uma esposa de um pastor, pois posso sentir que ela é feliz por ser cristã, e seria assim mesmo que não dependesse disso para ir para o céu. Eu acho que deveríamos convidar o senhor e a senhora Alan para tomar um chá conosco qualquer dia desses. E logo, Marilla falou pensativa, já tiveram na maior parte das residências e ainda não vieram aqui. Vamos ver. A próxima quarta-feira seria uma boa data para isso. Anne, não diga nada a Matthew a esse respeito, pois se ele souber, vai encontrar alguma desculpa para estar ausente. Estava tão acostumado com o Sr. Bentley que não se importava com suas visitas, mas sei que vai ter dificuldades para se habituar ao novo pastor, e que a presença da esposa do Sr. Alan vai deixá-lo apavorado. Eu vou ficar muda como um túmulo, Anne assegurou. Oh, Marilla, eu posso fazer um bolo para a ocasião? Eu adoraria fazer alguma coisa para a senhora Alan e a senhora sabe que agora já sei fazer um bolo muito bem. Pode fazer um bolo de camadas, Marilla prometeu. Na segunda e na terça-feira, grandes preparativos foram feitos em Green Gables. Receber o pastor e a sua esposa para o chá era um empreendimento muito sério e importante, e Marilla não queria de modo algum ser superada por nenhuma das outras donas de casa de Avonlea. Anne estava muito agitada, cheia de entusiasmo e ansiedade. Falou sobre tudo com Diana. No fim da tarde de terça-feira, enquanto as duas sentadas nas grandes pedras vermelhas, próxima à bolha da Dríade, criavam arco-íris na água com a ajuda de pequenas varas que tinham mergulhado na resina oleosa dos abetos balsâmicos. Está tudo pronto, Diana, exceto o meu bolo, que eu vou fazer agora de manhã, e os biscoitos que Marilla vai assar pouco antes da hora do chá. Eu posso lhe garantir que Marilla e eu tivemos 2 dias muito cheios de trabalho. É uma responsabilidade tão grande receber a esposa do pastor para o chá, não é? Eu nunca passei por uma experiência como esta. Você precisa ver a nossa despensa. Está esplêndida. Vamos ter mousse de frango e conserva de língua de boi. Também vamos servir 2 tipos de geleia, uma vermelha e uma amarela, creme de chantilly, uma torta de limão e outra de cereja, 3 tipos de biscoitos amanteigados, bolo de frutas, a famosa compota de ameixa amarelas de Marilla, que ela sempre faz especialmente para os pastores, bolo inglês, meu bolo de camadas e o biscoito assado pouco antes da hora. Além disso, Marilla vai oferecer pão fresco e pão dormido, pois é possível que o pastor sofra de má digestão e não possa comer o novo. A senhora Lynde falou que a maioria dos pastores sofre de má digestão, mas não creio que o Sr. Alan tenha sido pastor por tempo suficiente para que isso tenha causado esse efeito ruim nele. Oh, Diana, eu fico gelada quando penso no meu bolo de camadas. E se ele não ficar bom? Na noite passada, eu sonhei que estava sendo perseguida por um doente maléfico cuja cabeça era um grande bolo de camadas. O bolo vai ficar bom e vai dar tudo certo, garantiu Diana, que era uma amiga verdadeira e encorajadora. Tenho certeza de que aquele pedaço do bolo que você fez e que comemos no almoço no Retiro Silvestre, 2 semanas atrás, estava perfeitamente requintado. Sim, mas os bolos têm o péssimo hábito de dar errado exatamente quando você mais precisa que fiquem bons. Ele suspirou, lançando sobre a água um pequeno ramo besuntado com bálsamo de abetos. Então, acho que vou ter de confiar na providência, e não me esquecer de adicionar a farinha. Oh, veja, Diana, que lindo arco-íris! Você acha que a Dríade vai vir aqui, depois que formos embora, e pegá-lo para usar como um cachecol? Você sabe que Dríades não existe, Diana respondeu. A mãe de Diana tinha ficado sabendo do bosque assombrado e se irritado muito com aquilo. Como resultado, Diana passou a reprimir os voos da imaginação e a não considerar prudente cultivar fantasias.
mesmo que elas fossem a respeito de dríades inofensivas. Mas é tão fácil imaginar que elas existem, N argumentou. Toda noite, antes de ir para a cama, eu olho para a janela e me pergunto se a dríade está mesmo sentada aqui. E de manhã, procuro as pegadas dela no orvalho. Oh, Diana, não desista da sua crença na dríade. Por fim, chegou a manhã de quarta-feira e Anne se levantou ao nascer do sol porque estava agitada demais para dormir. Tinha contraído um resfriado forte por ter ficado algum tempo ao ar livre perto da nascente, conversando com Diana na noite anterior. Entretanto, para arrefecer seu interesse em assuntos culinários, naquela manhã, era preciso que se tratasse, no mínimo, de uma pneumonia grave. Logo após o café da manhã, ela começou a preparar o seu bolo e, quando finalmente colocou-o no forno e fechou a porta, deu um longo suspiro. Eu tenho certeza de que não me esqueci de nada dessa vez, Marilla. Mesmo assim, a senhora não acha que ele vai crescer? Se o fermento não estiver bom, usei o da lata nova. A senhora Linde costuma dizer que, hoje em dia, quando tudo é adulterado, nunca podemos garantir que estamos comprando um bom fermento. Ela acha que o governo deveria tomar medidas sobre essa questão, mas falou que nunca vamos ver o Partido Conservador se preocupar com isso. Marilla, e se esse bolo não crescer? Temos muitas outras coisas além dele. Foi a maneira fria e sensata de Marilla considerar aquela possibilidade. Porém, o bolo de fato cresceu e saiu do forno tão leve e fofo quanto uma espuma dourada. Anne, com as bochechas coradas de êxtase, o cortou em camadas que recheou com geleia vermelha e em sua imaginação viu a senhora Alan se deliciando com o bolo e progressivamente pedindo mais umas férias. Mais uma fatia. É claro que a senhora vai usar o melhor conjunto de chá, não vai, Marilla? A menina perguntou. Posso enfeitar a mesa com samambaias e rosas silvestres? Ora, eu acho isso uma bobagem, Marilla falou com desdém. Para mim, o que importa não é a comida. O que importa é a comida e não as decorações tolas. A senhora Barry enfeitou a mesa, disse Anne, apelando sabiamente para o orgulho e o espírito competitivo de Marilla. E o pastor elogiou elegantemente, disse que era um banquete tanto para os olhos quanto para o paladar. Ora, faz como quiser, disse Marilla, decidida a não ser superada pela senhora Barry, nem por qualquer outra pessoa. Apenas se lembre de deixar espaço suficiente para colocarmos os pratos e a comida. Anne se dedicou a decorar a mesa de uma maneira e com tantos caprichos que deixaria a senhora Barry quilômetros atrás. Podendo contar com uma abundância de rosas e samambaias e com seu bom gosto artístico, preparou uma mesa de chá tão linda que quando o pastor e sua esposa se sentaram diante dela, ambos elogiavam em coro a sua beleza. São coisas de Anne, disse Marilla severa, mas justa. E Anne sentiu que o sorriso apavorado da senhora Alan era quase felicidade demais para o seu coração. Matthew estava lá, mas só Deus e Anne sabiam como ele havia se persuadido a participar daquele chá. Ele tinha ficado tão tímido e nervoso ao saber da festa que Marilla chegou a perder a esperança de contar com a presença do irmão. Contudo, Anne foi tão bem sucedida em convencê-lo que agora Matthew estava sentado à mesa usando o colarinho branco e suas melhores roupas, e até demonstrando interesse na conversa que mantinha com o pastor. Não dirigiu uma palavra sequer à senhora Alan, mas isso, talvez, não fosse mesmo esperado. Tudo correu muito bem, até o momento em que o bolo de Anne foi servido. A esposa do pastor, já tendo aceitado uma enorme variedade de guloseimas, recusou a oferta. Porém, vendo o desapontamento no semblante de Anne, Marilla insistiu sorridentemente. Oh, senhora Alan, não pode deixar de comer um pedaço deste bolo que Anne preparou especialmente para a senhora. Bem, nesse caso eu preciso provar, disse a senhora Alan, servindo-se de uma boa fatia, assim como fizeram logo em seguida, o pastor e Marilla. A senhora Alan pôs um pedaço grande na boca e imediatamente uma expressão bastante peculiar tomou conta de seu rosto. No entanto, não disse nenhuma palavra, mas mastigou e engoliu o bolo normalmente. Marilla percebeu isso e se apressou a experimentá-lo também. Anne Shirley, ela exclamou. O que foi que você colocou nesse bolo? Só o que estava na receita, Marilla. Anne respondeu com um olhar angustiado. Oh, não está bom? Bom? Está simplesmente horrível. Senhora Alan, não coma isso. Anne, prove o bolo você mesma. Que tipo de condimento você usou? Essência de baunilha, disse Anne com o rosto vermelho após ter experimentado o bolo. Só baunilha.
Oh, Marila, só pode ter sido fermento. Eu tive suspeita de que aquele... Essa é boa, fermento. Vá buscar o vidro de baunilha que você usou. N correu até a despensa e voltou trazendo um pequeno frasco, principalmente cheio de um líquido marrom e com o rótulo onde estava escrito, em letras amarelas: a melhor baunilha. Marila pegou o vidro, tirou a rolha e cheirou seu conteúdo. Misericórdia, N, você condimentou o bolo com óleo de rícino. Quebrei o frasco desse óleo na semana passada e virei, neste vidro velho de baunilha, o que restou do analgésico. Suponho que a culpa seja parcialmente minha e eu deveria ter te avisado, mas pelo menos que há de mais sagrado. Por que você não cheirou a substância? N se desmanchou em lágrimas diante desse duplo infortúnio. Eu não pude, eu acordei muito, muito resfriada. Tendo dito isso, N praticamente fugiu para seu quarto no sótão, onde se jogou sobre a cama e chorou inconsolavelmente. Então, a menina ouviu passos leves na escada e alguém entrou no quarto. Oh, Marila, N soluçando, sem olhar para cima. Estou perdida para sempre. Nunca serei capaz de superar isso. A notícia vai se espalhar e sempre que se espalham, Evonlia, Diana vai perguntar como ficou o meu bolo e eu vou ser obrigada a lhe dizer a verdade. Eu vou ser sempre apontada como a menina que condimentou o bolo com óleo de rícino. Gil e os meninos da escola jamais deixarão de rir de mim. Oh, Marila, se a senhora tem um pouquinho de compaixão cristã, não me diga que devo descer e lavar a louça depois disso. Vou lavar tudo assim que o pastor e a sua esposa forem embora, mas eu não posso nunca mais encarar a senhora Alan novamente. Talvez ela até pense que eu tentei envenená-la. A senhora Linde falou que conhece o caso de uma órfã que tentou envenenar sua benfeitora. Porém, o óleo não é venenoso. É feito para ser ingerido, mas não em bolos, é claro. Pode dizer tudo isso a senhora Alan, Marila? Por que você não se levanta da cama e diz isso pessoalmente para ela? Disse uma voz jovial. N deu um salto e viu a senhora Alan parada ao lado da sua cama, observando-a com olhos risonhos. Minha menina querida, não precisa chorar assim, ela disse sinceramente comovida com a expressão dramática no rosto de N. Ora, foi só um erro bobo que qualquer pessoa pode cometer. Oh, não, só eu mesmo faria uma besteira como essa. N lastimou tristemente. Eu queria tanto ter preparado um bolo esplêndido para a senhora. Sim, eu sei, querida, e lhe garanto que aprecio a sua gentileza e consideração. Exatamente o mesmo tanto que faria se tivesse dado tudo certo. Agora pare de chorar. Desça comigo e me mostre o seu jardim de flores. A senhora Cuthbert me disse que você tem um canteiro todo seu. E eu quero vê-lo, pois as flores me interessam muito. Anne se deixou ser guiada e consolada, refletindo sobre como era realmente providencial o fato de a senhora Alan como uma irmã. Nada mais foi dito sobre o bolo com óleo de rícino, e quando os convidados se foram, ela achou que tinha se divertido mais do que havia esperado, apesar daquele terrível incidente. Ainda assim, suspirou profundamente e disse: Marila, não é bom pensar que amanhã é um novo dia sem nenhum erro cometido? Garanto que vai cometer muitos no decorrer dele, Anne, Marila afirmou. Eu nunca vi alguém com tanta facilidade para fazer besteiras como você. Sim, eu sei muito bem disso, Anne admitiu pesarosamente. Mas a senhora já notou uma coisa animadora em mim, Marila? Eu nunca cometo o mesmo erro mais de uma vez. Não entendo bem qual é a vantagem, já que está sempre cometendo os novos erros. Oh, não vê, Marila? Tem de existir um limite de cada erro para cada pessoa. E quando eu atingir esse número, então não cometerei mais nenhum. Esse é um pensamento muito reconfortante. Bom, agora é melhor você ir lá fora dar o bolo aos porcos, Marila falou. Não serve para nenhum ser humano comer.